o respeitado advogado Pedro Serrano refuta a posição do jornalista Demetrio Magnoli em relação à defesa de Bolsonaro. Demetrio Magnoli, comentarista da Globo News, sustenta que o ministro Alexandre de Moraes não deveria presidir o julgamento do caso do golpe, já que ele mesmo foi uma das vítimas, sendo um dos alvos no plano de assassinato concebido durante o golpe planejado por Jair. O ministro Alexandre de Moraes não poderia estar na turma que vai julgar. Ele precisa se declarar impedido. Isso é absolutamente necessário porque ele é uma potencial vítima direta do complô. Ele seria preso e morto pelas investigações da Polícia Federal, pelos participantes do complô. A vítima não pode ser juiz. Então, eu não entendo que o ministro Alexandre de Moraes já não se declare impedido nesse julgamento. Bem-vindo ao Media Lair, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. A defesa de Bolsonaro está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Isso é um impedimento jurídico clássico, mas o tribunal não aceitou isso. Um argumento absurdo, pois qualquer criminoso poderia simplesmente ameaçar um juiz para removê-lo do caso. Isso, para mim, derruba qualquer argumento de que o ministro Alexandre estaria impedido de julgar porque foi atacado ou ameaçado. Isso é um argumento das defesas, né? É. Ele deveria ser tirado do processo porque tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo, então ele seria vítima desse... Então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Perfeito. Nenhum. Eles são mantidos no processo. Porque você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido, é natural Claro. que ele queira evitar a punição. Claro. O que não é natural é ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal, 259, se eu não me engano, agora a minha memória me falha um pouco, que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não, é o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado, né? Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Isso, aquela importunação no aeroporto. No aeroporto, isso. porque- Agora no caso do golpe, não. Claro. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições. E porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra Que ele. não começou com ameaça contra ele, Claro. quer dizer. Então, é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, né? E que no Brasil sempre houve e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das Claro. organizações criminosas. Então, não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando. O que a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre foi impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. Claro. E nós temos que observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado é porque mostra claramente que é uma organização criminosa, pior que o PCC, porque não ataca o direito desse ou daquele, ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos, querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel, matando gente. Como a gente coloca o ex-presidente Bolsonaro nesse cenário?
Veja, o que eu estou falando aqui é da materialidade do crime que nós falamos. Existe o crime, achamos na rua um cadáver com 21 tiros de calibres diferentes. Pronto, esse sujeito foi morto. Né? Ponto. Um cadáver, alguém foi morto. Agora temos que achar os responsáveis. Temos que achar os responsáveis. Então, a materialidade está posta. Está dada. E tanto é verdade, como o presidente Michel Temer está reconhecendo que houve tentativa de golpe. O advogado novo de Bolsonaro, que é muito bom advogado, vai dar trabalho para a acusação. Né? Eu vi isso. Ele já saiu fora desse discurso de negar a tentativa de golpe, já vai para uma outra linha, que é negar a autoria, negar a participação do cliente dele no crime. Agora, é esse outro debate. Quem participou, quem não participou, a extensão de participação de cada um. O Bolsonaro alega, inclusive com esse novo defensor, que ele estava debatendo, vou trazer aqui a tese do Bolsonaro e depois vou ler um trecho do tal do discurso do golpe que foi encontrado com ele, né? Ele estava apenas debatendo, então é isso que você falou, ele não nega que os fatos aconteceram, mas na defesa dele ele fala o seguinte, olha, eu estava só debatendo remédios constitucionais que estavam dentro das leis, ou como ele diz, dentro das 4 linhas, né? Para caso houvesse uma fraude na eleição. Então a minha pergunta é o seguinte, não houve fraude na eleição, o Exército fez lá o seu trabalho para tentar identificar, não identificou nada, o próprio PL, partido do Bolsonaro, contratou um instituto chamado Instituto Voto Legal, que fez lá também um trabalho para tentar identificar problema na eleição, não identificaram, nem eles próprios conseguiram identificar e esconderam esse relatório, mentiram, né? Nesse relatório a gente viu com o relatório da Polícia Federal. Se houvesse algum indicativo de alguma fraude na eleição, o Bolsonaro teria como remédio, segundo o que foi pego aqui na minuta golpista, que seria um discurso de rádio e televisão, tá claro ali que ele faria um discurso de rádio e televisão, ele fala o seguinte, eu vou ler o trecho final, doutor, e aí a gente comenta. Diria o presidente da República, afinal, diante de todo o exposto, ou seja, diante do indício de fraude nas urnas, né? E para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, jogando de forma constitucional dentro das 4 linhas, está escrito no tal da minuta, né? Com base em disposições expressas na Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e ato contínuo, operação de garantia e da lei e da ordem. Se houvesse uma fraude nas urnas, o remédio seria o estado de sítio ou nem isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. O remédio seria recorrer à Justiça Eleitoral para que ela invalidasse a eleição. Bolsonaro também precisa de Alexandre de Moraes para conseguir autorização para ir aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Veja o comentário da jornalista da CNN, que revela como Bolsonaro já não tem mais relevância para o Brasil e tenta forjar um convite em uma tentativa aparente de escapar das consequências legais. Então vamos entender quem é que vai e quem não vai para a posse de Donald Trump. A gente está com esse impasse com relação a Bolsonaro. A gente traz aqui no nosso telão um pouco daquelas presenças confirmadas, aquelas que ainda são dúvida. No caso aqui, ex-presidente Jair Bolsonaro, temos aí essa dúvida se vai ou não aos Estados Unidos para o evento. No caso do presidente Lula, ele não vai comparecer. Presidentes brasileiros não costumam ir às cerimônias de posse nos Estados Unidos, mas sempre enviam representantes, como é o caso da enviada especial do Brasil, a Maria Luísa Viotti. Ela é embaixadora do Brasil em Washington e vai comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump. Como protocolo, o corpo diplomático de todos os países são todos convidados, mas alguns convites foram enviados como uma exceção a líderes mundiais que têm mais proximidade com o Donald Trump. Aí é o caso, por exemplo, do Javier Milei, presidente da Argentina. Aqui a gente tem uma lista daqueles que foram convidados. Também temos o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. E aqui esse convite que gerou muito burburinho internacional. Não deve comparecer Xi Jinping, presidente da China, mas houve esse convite por parte de Donald Trump também nesse aceno diante de uma guerra comercial e das muitas críticas de Donald Trump ao que está acontecendo lá na China. Voltando aqui ao Brasil, reforço, os chefes de Estado não são convidados. O convite, ele é para o corpo diplomático do país e aí cabe ao presidente dos Estados Unidos colocar ali algumas exceções, aqueles líderes com os quais ele tem uma proximidade maior. É o caso, por exemplo, de Javier Milei.